Você não tem a impressão que tem um número muito grande de protestantes se convertendo ao catolicismo? Muitos protestantes estão se convertendo à Igreja Católica e vocês vão saber por quê. Você também tá alterado nisso? Na verdade, eu acho que isso já está, assim, cada vez mais evidente, né? E é um fenômeno global, né? E é uma obra do Espírito, porque, assim, a gente poderia procurar as razões pelas quais isso está acontecendo. Só que quando você começa a ouvir as histórias, você começa a ouvir histórias das mais diferentes, pelos mais diferentes motivos, né, que de fato demonstram que é uma obra sobrenatural. Deus está fazendo isso. Os irmãos, cada um a seu modo, cada um a seu caminho, tem um despertar. E depois, lógico, aí vem, né? Normalmente você ouve o quê? Eu comecei a ler os padres da igreja. E aí, ao ler os padres da igreja, descobre-se que a igreja não se tornou católica em algum momento da história, mas que ela nasceu católica e sempre foi católica, e isso apaixona. Então, é um fato isso, né? O número de evangélicos que estão se tornando católicos é imenso. Como foi falado aí, muitos protestantes estão procurando estudar a patrística. E o que é isso? É uma coleção de livros dos bispos que sucederam os apóstolos. Então, ali do século I, II até o século VII, há uma coleção de livros que guarda um verdadeiro tesouro da fé católica. E pasmem vocês, mas por volta do ano 180, Santo Irineu de León, ele já descreveu ali a sucessão dos papas até o 12º papa. No caso, o nome do papa era Eleutério. Então veja aí, quando os protestantes eles começam a estudar a patrística, eles compreendem que a Igreja Católica ela veio, né, de Jesus, que foi confiada a Pedro e aos apóstolos, e depois sucederam os bispos, né, que no caso é o que a gente está falando aqui, que são os pais da igreja, né? E quando nós estudamos a patrística, nós estudamos as cartas, os escritos desses bispos, né, que contaram tudo o que acontecia naquele tempo. Interessante que eles narram ali exatamente aquilo que a Igreja Católica ela vivencia. Então, os sacramentos. É interessante nós analisarmos aqui uma coisa. Muitas coisas que a Igreja Católica acredita, muitas coisas que tem na Igreja Católica que muitas pessoas, né, não conseguem entender por que a Igreja Católica acredita e defende. Os bispos, né, que a gente estuda na patrística, eles descrevem exatamente tudo isso que nós vivenciamos na Igreja Católica. Um exemplo de um pastor muito conhecido que se converteu à Igreja Católica lendo a patrística é o Dr. Scott Hahn dos Estados Unidos. Ele era pastor da igreja presbiteriana e ele levava muitos católicos, né, para a igreja que ele congregava. Aí ele começou a fazer umas perguntas, os pastores mais inteligentes ali da igreja que ele congregava, mas eles não sabiam responder. Então ele começou por conta própria a estudar a patrística, estudar os pais da igreja, né, os bispos que sucederam os apóstolos. E aí ele entendeu que a Igreja Católica, ela é a igreja sim, que foi fundada por Jesus e confiada a São Pedro e aos apóstolos. Então, se você tem sede de conhecer a verdade, assim como Santo Agostinho, né, e muitas outras pessoas que não são católicas e elas procuram e querem conhecer a verdade, comece a estudar a patrística, comece a estudar a vida desses santos do início da igreja, né, que sucederam os apóstolos, e vocês vão ver que sim, que a igreja ela sempre foi católica. Tudo que nós vivenciamos hoje, a sucessão apostólica, a tradição, o magistério, tudo isso já eles falam nas cartas dele lá no início da igreja, no século I, no século II, no século III, no século IV. Então isso comprova que a Igreja Católica é a igreja verdadeira. Você que é católico, seja feliz e compartilhe também com outros católicos, porque nós estamos na igreja deixada e fundada por nosso Senhor Jesus Cristo.